Olá, queridos. Estamos no ar com mais um Conversa Pública. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui em mais uma conversa gostosa, onde a gente pode trocar informações sobre assuntos que são relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa saúde. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema muito importante, porque ele afeta muitas pessoas. É fato que as varizes são queixas comuns, seja em função de dores e desconforto que causam, ou até mesmo por razões estéticas. Esse tema é envolvido em incertezas populares, sobretudo quanto ao fato do que causa as varizes, né? Qual é a causa dessas varizes? Cerca de 38% da população brasileira sofre com varizes e, por terem causas desconhecidas, a condição ainda gera muitas dúvidas. E aí? Como é que a gente faz? Será que creme trata varizes? E salto alto piora as varizes? Vamos entender esse assunto e um pouco dos mitos e verdades sobre essas benditas varizes. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje a doutora Carol Mardegan, ela que é cirurgiã vascular, membro da SBACV, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutora Carol, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e presença conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui falando de um assunto tão importante e que afeta tanta gente, né? Pois é, né? E muitas vezes um assunto bem incômodo, né? Como a gente falou ali um pouquinho no início, não é só a questão das dores, do que ela provoca, mas muitas vezes mesmo essa questão estética, né? Porque a varize pode ser um negocinho mais fininho, sei lá, ou pode ser aqueles nódulos enormes que ficam nas pessoas, né? Então eu começo com você perguntando o seguinte: o que é varize? O que é? O que são varizes? Bom, as varizes, elas são veias, né? Que em algum momento elas eram normais, eram veias que funcionavam bem e que por algum motivo, que depois a gente pode até falar sobre isso, ela começou a não funcionar adequadamente. Então, é quando a gente começa a ver um aumento no diâmetro dessas veias e elas também começam a ficar mais tortuosas. Então, isso é muito frequente, a gente vê aquelas varizes bem calibrosas, ou pode ser até uma veia menor, mais fina, mas você nota que ela é bem tortuosa. Então, isso são varizes. E aí, outra apresentação também dentro dessa doença venosa é o que a gente chama dos vasinhos, né? Que são aqueles bem pequenininhos, parece, a gente também, alguns lugares chama de aranhas vasculares, que são vasinhos bem pequenos. Esses vasinhos não vão se transformar em veias muito grandes, né? Eles sempre vão ser menores, mas também faz parte da mesma doença. Em geral, embaixo daquele vasinho sempre vai ter uma varizes para nutrir aquele vaso, né? Então, isso são varizes, são veias que não estão funcionando adequadamente. Às vezes fica, né, aquele negócio meio azulado, começa a ganhar uma coloração azulada, vermelha, etc., que chama muito a atenção de qualquer forma. Existem tipos diferentes de varizes, doutora? Quer dizer, normalmente a gente percebe a varize na perna, né, o que chama mais atenção. Mas é só esse tipo de varizes que acontece na perna? Existem outras localizações no corpo que a gente pode ter a presença de varizes, por exemplo, varizes na pelve, isso é bem frequente. Atualmente a gente tem estudado bastante sobre isso, varizes lá dentro da bacia mesmo, que tem muita associação e sinais muito semelhantes com uma endometriose, e acontecem em mulheres, geralmente no período pré-menstrual. Isso acaba machucando mais, doendo mais. É uma mulher que tem, às vezes, mais sangramento, então pode acontecer, então, varizes na pelve. Outra localização são varizes esofágicas, então, próximos ali ao esôfago, pacientes que têm algum problema com cirrose, algum problema grave hepático,
começam a apresentar varizes próximo ao estômago, próximo ao esôfago. Então, são as duas outras localizações mais comuns da gente encontrar varizes, tá? A gente tem que pensar que varizes, elas vão acontecer quando a circulação principal não está bem. Então, por isso que raramente a gente encontra varizes, por exemplo, nos braços, né? É muito raro, praticamente não existe. E são casos muito específicos. Então, a gente sempre acaba falando mais das varizes na perna, mas também pode ter varizes na pelve e varizes esofágicas. Uhum. Eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, mas assim mesmo eu vou fazer, porque pode ser que ela tenha complementação, que é o que causa, né? O que leva as pessoas a terem varizes. Porque, né, que algumas pessoas têm e de maneira tão forte e, de repente, outras não têm nada de varize e, às vezes, elas fazem o mesmo tipo de atividade, etc. O que causa a varize? Tá. Quando a gente está falando de varizes na perna, a principal causa dessas varizes é a questão genética. Então, geralmente é o pai ou a mãe. Quando acontece os dois, né, tem a família do pai e a família da mãe com varizes, a chance daquele filho ter varizes é de quase 80, 90%. Então, a herança genética é a principal causa, tá? Depois da herança genética, tem também as questões do ambiente, né, do estilo de vida da pessoa. Principalmente pacientes que passam o dia muito tempo sentado ou muito tempo do dia em pé, têm uma maior chance de desenvolver varizes. Pacientes que são obesos também têm maior chance. E aqueles pacientes sedentários que não fazem nenhum tipo de atividade física têm uma maior chance, então, de desenvolver essas varizes. Mas, com certeza, a herança genética é o principal. É isso aí, queridos. Eu estou conversando hoje com a doutora Carol Mardegan, ela que é cirurgiã vascular, especialista aí na questão de varizes, e a gente está aqui tirando dúvidas e conversando, trazendo para que você entenda melhor a causa e as consequências das varizes, né? E a nossa pergunta no momento é: qual é o sinal vermelho, como é o alerta, né, para alguém que está caminhando para ter varizes e que está na hora de procurar um especialista? Quais são os principais sintomas, né, de varizes, ou que a gente possa ter aquele alerta de que está acontecendo alguma coisa diferente? Eu sempre gosto de falar, principalmente dor ou cansaço nas pernas, principalmente no final do dia, tá? Inchaço também é importante, é um sinal importante, principalmente inchaços próximos do pé e tornozelo, tá? E também, se por acaso você olha para sua perna e nota alguma veia que você não tinha antes, mas agora tem, você falou daquelas veias mais esverdeadas, ou às vezes até um vasinho mais avermelhado. Então, se por acaso você está vendo alguma coisa diferente que antes não tinha, pode procurar um especialista para fazer uma avaliação, porque pode ser aí o primeiro sinal de que tem uma doença venosa em evolução. E a varíze é também daqueles casos em que quanto mais cedo você identifica, você começa a tratar, mais chance de ter cura? E aí eu já engato na segunda pergunta, que é: tem cura? Bom, infelizmente não tem cura para a doença venosa, tá? Mas o que a gente sabe é que é uma doença que ela é evolutiva, ela vai caminhando ao longo dos anos. Não é uma doença que é aguda, mas ela é evolutiva e crônica. Então, ela vai evoluindo muito lentamente, até chegar à última fase dela, quando abre aquelas feridas na perna por conta de varizes. Então, o ideal é que a gente pegue essa doença no início e que faça sempre o tratamento no início para não chegar naquele ponto final que são as úlceras, né, as feridas. Então, é muito importante, por mais que não tenha cura, é importante sempre fazer uma manutenção e sempre uma avaliação para que você não chegue lá no final, né, com aqueles quadros mais graves.
Então, o ideal é sempre prevenir e se por acaso você notar algo diferente, então fazer essa avaliação para não evoluir a doença numa velocidade mais rápida. Uhum. Quem é o especialista que a gente deve procurar? Eu sempre gosto de dizer que existe o angiologista e cirurgião vascular. Na grande maioria das vezes, o angiologista também é cirurgião vascular. Em algumas áreas do país, existem muita separação entre esses dois especialistas, mas qualquer um deles, ou angiologista ou cirurgião vascular, vão conseguir avaliar e poder aí te dar um tratamento e um diagnóstico das suas pernas. Uhum. Bacana. E você já estava falando, né? Vamos cuidar cedo para não deixar evoluir, para não deixar chegar nas feridas, chegar nas úlceras, etc. Qual o perigo das varizes, doutora? Eu sempre gosto de dizer que são os dois principais problemas de você não tratar varizes, são dois. Varizes, primeiro, varizes muito calibrosas, elas aumentam um pouco o risco de trombose, tá? Mas precisam ser varizes grandes, não aquelas fininhas que a gente tem pequena, um vasinho, esse não. Mas varizes mais calibrosas aumentam o risco de trombose. E se você não trata uma doença venosa, o que pode acontecer são essas alterações de pele, principalmente próximas do tornozelo, que vão evoluir para uma ferida. Então, eu sempre explico isso para o paciente, porque muitos falam, mas não tem cura, não adianta tratar. Mas a gente tem que ter essa consciência de que, como é uma doença que vai evoluindo muito lentamente, pode ser que lá no fim da vida você tenha uma ferida. E aí eu sempre brinco com o paciente, não, você já não é mais uma criança, né? Então, tudo que a gente podia ter feito há 50 anos atrás, 20 anos atrás, com o paciente idoso já é um pouco mais difícil. Então, o ideal é sempre a gente buscar a orientação e o tratamento no início, né, do problema, para não chegar numa fase mais avançada. Perfeito. Aí eu aproveito para lhe perguntar o seguinte: quem é mais propício a ter? Existe isso? Quem é mais propício a ter varizes? Homens, mulheres? Em que fase, idade mais ou menos da vida, elas normalmente começam a aparecer? É possível detectar? Sim, as mulheres são com maior frequência, porque a gente também tem a questão hormonal, que influencia na presença de vasinhos e varizes. Gestantes costumam ter durante a gestação, e aí logo depois da gestação é um momento que a gente percebe que essas varizes acabam não desaparecendo. E idosos também são uma faixa etária onde a gente percebe mais varizes. Quase 70% dos idosos vão ter varizes. Então, é uma faixa etária que a gente observa hoje que está mais preocupado também com a estética, com a saúde, né? Então, a gente começa a perceber muitos pacientes com mais de 70, 80 anos preocupados com as varizes, querendo fazer tratamento, porque realmente chegam nessa idade e estão muito bem, né? E também querem envelhecer com qualidade de vida. Então, são esses os momentos e as faixas etárias que as varizes podem aparecer mais. Uhum. E é raro, mas a gente vê, né? Às vezes, crianças com varizes. Por que acontece em criança? Olha, é muito raro varizes em crianças. O que a gente nota é que, normalmente, ela já é hereditária, né? Então, pode procurar o pai ou a mãe dessa criança, deve ter um fator genético importante, porque é muito raro ter varizes em criança. Ou, se por acaso, aí é um quadro mais raro ainda, se por acaso essa criança teve algum evento de trombose no passado, né, quando ela era recém-nascida, ou enfim. Mas aí são quadros realmente bem raros, mas não é o que a gente costuma observar no dia a dia. Queridos, eu estou conversando aqui com a doutora Carol Mardegan, ela que é cirurgiã vascular, membro da SBACV
que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, né? A gente está aqui conversando sobre varizes, porque cerca de 38% da população brasileira sofre com varizes, né? E muitas vezes essas causas são desconhecidas, e porque são desconhecidas, às vezes as pessoas vão deixando para lá, não cuidam e daqui a pouco começam a ter as consequências mais sérias, né? Mas é preciso a gente cuidar. Doutora Carol, como é que a gente trata as varizes? Como é que é esse tratamento? Pode fazer em casa? As pessoas podem se automedicar? Né? A gente vai lá no Google, dá uma olhadinha lá e aí começa a seguir aquele tratamento. Como é que é essa história? Bom, eu digo assim, tratamento de varizes a gente vai por duas linhas, né? Desde o tratamento clínico, que é aquela onde a gente indica algumas medicações que vão melhorar o sintoma do paciente, aquela sensação de peso, cansaço, até inchaço, tem algumas medicações que melhoram esse sintoma. E junto da medicação, a gente pode associar a meia elástica, que é um auxílio muito importante quando a gente fala de tratamento de varizes, né? Então, esses dois itens combinados, eles ajudam em muito os sintomas da paciente. Isso é importante frisar. Ele não vai tratar as varizes, mas eles ajudam no sintoma. Se a gente quiser tratar uma varizes, daí a gente já precisa passar para a linha dos procedimentos cirúrgicos, que hoje são muito menos invasivos do que eram antigamente. Hoje em dia, com tecnologias, com laser, com aplicação de espuma, são procedimentos que a gente consegue fazer isso até em consultório, né? Não precisa passar por um procedimento em hospital, mas que oferece um conforto ali para o paciente, pode ser feito até em consultório. Mas são essas duas linhas, tá? Perfeito. Mas mesmo o uso dessa meia elástica, né? A gente precisa ter algum tipo de cuidado, de atenção na escolha dela, porque muitas vezes isso, né? Você talvez possa comprar uma coisa que fica muito mais apertada, e se já é um problema de circulação, talvez piore, Isso. né? Ou Isso. essa indicação, essa meia, que cuidados a gente precisa ter na escolha delas? Essa é uma pergunta importante, porque a meia elástica ela faz total diferença quando você vai escolher. Primeiro, porque ela tem diversas alturas, então, desde aquela que está ali embaixo do joelho até a que vai ao meio da coxa ou a meia calça. Então, começa por aí pela escolha, né? E depois pela pressão que ela exerce. Existe a de baixa, a de média e a de alta compressão. Então, é importante uma avaliação com o especialista, porque tem pacientes que não podem usar uma de alta compressão ou até de média, né? A de baixa compressão, na população em geral, é possível utilizá-la, mas talvez um paciente com varizes não vai ter tanto benefício em usar esse tipo de meia. Então, aí a gente já poderia indicar uma de média compressão. Mas para isso, para essa indicação, é muito importante a gente fazer um exame físico bem feito e pelo menos um ultrassom com Doppler, porque ele vai me dar algumas informações importantes sobre o fluxo de sangue na perna, como que ele está funcionando, para daí a gente poder indicar uma meia adequada. Bacana. Não recomendo que saiam comprando meia por aí. Pois é, isso aí, né? Porque a gente usa, não, porque a minha vizinha, a minha amiga, a minha irmã usa uma assim, eu vou usar também. Não, nós somos indivíduos, né? E essa individualidade, ela precisa ser levada em conta e a gente deve sim ouvir a opinião de um especialista. A gente está falando aqui nos cuidados e na prevenção, muito mais focando as varizes das pernas, mas quando as varizes acontecem no útero, como a senhora já tinha falado antes, ou qual é a outra? No esôfago. No esôfago. Quando são esses outros locais, qual é o caminho de tratamento, doutora?
As varizes do útero, elas estão muito presentes em mulheres em idade fértil, então por isso que acontece próximo da menstruação, você tem uma exacerbação desses sintomas. A terapia, em geral, acaba sendo, se a paciente tem muitos sintomas, acaba sendo também um procedimento cirúrgico, tá? E as varizes do esôfago é um pouco mais complexo, porque ela envolve alguma doença do fígado em geral, e aí a gente precisaria tratar primeiro a doença do fígado, para daí você ter uma melhora dessas varizes esofágicas, tá? Então, é um pouco mais raro a gente encontrar, mas não tem uma orientação específica para esse grupo, porque a gente precisaria entender primeiro a doença de base, a doença que está causando aquelas varizes, para daí a gente ter uma melhora delas, tá? Mas a do útero, em geral, existem procedimentos minimamente invasivos que resolvem o problema da paciente. Perfeito. E aí a gente ouve assim, né? Tem muito mito em torno das varizes, né? A gente ouve mil coisas. Pode tratar com creme, salto alto piora. Você já deu várias causas, a causa, né, a genética, a causa hereditária, obesidade, ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo sentado, Todo mundo. a falta de exercício físico, são causas reais que podem provocar varizes. Mas aí, salto alto piora? Posso tratar com creme? Quais são os principais mitos que você aí deixa para a gente para que eles sejam descartados? Tem vários mitos em torno desse assunto, né? Acredito que o salto alto para as mulheres é o mito mais importante aí. É um mito, em parte é um mito. O que acontece é que se você usa saltos muito altos, de 10 centímetros, durante muito tempo do seu dia, durante muitos anos, o que pode acontecer é uma atrofia muscular mesmo, né? Porque o pé está sempre nessa angulação, então o músculo da panturrilha, o tendão ele é mais curto. Então isso pode levar a um aumento, mas muito pequeno, do risco de você ter um pouco mais de varizes, tá? Mas em geral não é o que a gente observa, né? Na maioria das mulheres que usa às vezes um salto menor em algum evento, alguma coisa. Então, isso não causa varizes, tá? Então, pode usar o salto alto. Agora, outro mito que eu sempre ouço é sobre subir escadas ou fazer atividade física, se isso aumenta o número de varizes. E isso realmente é mito, não aumenta. Pode fazer atividade, pode subir escada, pode descer a escada, que não vai dar varizes. Se tiver tendo varizes, não é por causa disso. Deixa eu ver, mais um mito que a gente sempre escuta. Alguns alimentos causando, né? Por exemplo, carne de porco, eu já ouvi, se eu como carne de porco dá varizes. Não, isso é mito, tá? E em relação também ao creme, se eu passo creme, vai curar, vai melhorar. E, infelizmente, isso não é verdade, né? Mais um mito. Os cremes que a gente tem disponíveis no mercado hoje, eles são para aliviar os sintomas. Então, aquela sensação de cansaço no fim do dia, né? De peso na perna, às vezes traz até uma certa queimação na perna. Esses cremes melhoram muito, né? São cremes que às vezes vai trazer um frescor para a perna e acabam acalmando aquela perna que está mais cansada. Mas, infelizmente, não existe um remédio que você passe sobre aquela variz ou sobre o vasinho e que daí vai fazer com que ele desapareça e não volte nunca mais. Infelizmente, não existe. Bacana, bacana. E olha, esse é um ponto de atenção interessante, né? Porque aí você vai lá, passa o creme, trouxe o frescor, parou a ardência, etc., e você acha que está curando, só que não está. Aquilo foi um paliativo ali para o sintoma que você estava sentindo. Querida doutora Carol Mardegam, muitíssimo obrigada pela sua presença, sua participação conosco aqui, informações assim
preciosas, né? E que com certeza ajudarão muitas pessoas aí nos cuidados com as varizes, tá bom? Que Obrigadíssima pela sua bom. presença. Obrigada, eu que agradeço. Perfeito. Mais uma vez, queridos, conversei aqui com a doutora Carol Mardegan, ela que é cirurgiã vascular, membro da SBACV. Muitíssimo obrigada a ela e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.